Olá pessoal, Edilson Machado, meu nome. Gostaria de falar hoje sobre o papel, a influência da maçonaria durante o período da República, que vai desde a sua implantação até ao final da República, chamada República Velha. Tá? Eu não vou me ater do começo ao governo provisório, e sim já falar dos primeiros candidatos, quatro primeiros candidatos ao cargo de primeiro presidente da República do Brasil. Seriam eles Marechal Deodoro da Fonseca, grão-mestre, maçom. Segundo seria Eduardo, esqueci o sobrenome, também ele como vice, também maçom. Depois Prudente Moraes, também maçom, e como vice Floriano Peixoto. Como as coisas eram entrelaçadas, ganhou a chapa Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como vice Floriano Peixoto. Né? Vamos logo ao governo Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito por pequena margem de votos. Ele era um grande militar e um péssimo político. Tá? Ele não teve muito apoio pelo fato de ter ganho com pequena margem de votos do Congresso. Ele não estava acostumado com a oposição. Ele calou a boca da imprensa, ele dissolveu o Congresso e pediu demissão. Foi o primeiro presidente da República do Brasil. Então, muitos de vocês devem estar se perguntando assim: puxa vida, Dilson, primeiro presidente da República, já pediu demissão, já dissolveu o Congresso. Eu estou pedindo a vocês calma. Calma, calma, que está só no comecinho da República. Tá? Vem mais por aí. Vem golpe, vem um bocado de coisa por aí. Bom, eu vou falar um pouquinho da implantação da República. Tá? A República foi colocada na goela do povo. Foi colocada por maçons, por positivistas e militares. Principalmente por positivistas. Eles tiveram um peso bem maior do que os maçons. Tá? Eles não consultaram o povo de maneira nenhuma. Logicamente que eles fizeram isso nas melhores das boas intenções. Né? Mas muitos deles, se não a maioria deles, se mostraram depois bastante arrependidos. Eles pariram a legião. Tá? Então estou imaginando aqui a seguinte cena que pode ter acontecido no Rio de Janeiro, um dia depois de proclamada a República. Vamos aí uma quitanda, né? No Rio de Janeiro tinha muita quitanda nessa época lá. E chega um cidadão lá e vai comprar uma fruta e fica regateando o preço, conversa vai, conversa vem. O quitandeiro olha para ele e diz: Ó, nós estamos na República. E o cara, o quê? Nós estamos na República. E o sujeito olha para ele: você está conversando, rapaz? Nós estamos na República, rapaz. Eu acordei cedo e vi o jornal. Aí mostra o jornal para ele. Tá aqui, ó. O sujeito olha e diz: puxa vida, nós estamos numa república mesmo, olha. Mas ninguém disse nada. Houve algum tiro? Não. Aí ele olha para o Quitandê e diz: e o que, que Dom Pedro II está dizendo sobre isso? Quitandê, Dom Pedro II? Dom Pedro II já está longe, desterrado. Isso, pessoal, isso quer dizer que o povo não foi ouvido. Agora eu pergunto a vocês: mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa hoje? Nada. Estamos na mesma coisa. Quer ver? A questão do referendo das armas. O povo diz sim e alguns congressistas, uma meia dúzia, diz não. Mesma coisa, não houve diferença nenhuma. Vocês vão ver, principalmente na República Velha, e depois da República Velha, várias histórias de golpes e contra-golpes. Mudou alguma coisa também nisso aí? Claro que não. Claro que não. A presença do golpe está no ar toda hora. Eu, por exemplo, todo dia abro minhas redes sociais e penso: puxa, será que houve um golpe na escuridão da noite? Na calada da noite, como a gente fala? Então mudou pouca coisa. Tá? Edilson, vocês podem argumentar. Tinha alguma coisa na monarquia que não funcionava bem. O que era a coisa? Era o poder moderador? Pô, iam tentar reformar. Reforma-se com o apoio popular. Esse não pode ficar de fora. Então, por falta de apoio popular, de consulta popular, vou repetir, foi parido uma legião através de um parto teratológico. Essa foi a veracidade. Tá? Vamos falar um pouquinho de Floriano Peixoto? Vamos. Floriano Peixoto assumiu como vice. Esse era um grande militar e grande político. Assumiu e teve o braço de ferro. Não é à toa que ele é chamado Marechal de Ferro, justificadamente. Ele teve apoio, ele teve resistência dos monarquistas, ele teve resistência dos próprios
republicanos, dos positivistas, ele teve resistência dos federalistas, ele enfrentou um período de uma guerra muito violenta no Rio Grande do Sul entre os maragatos e pica-pau. Os maragatos eram os parlamentaristas, pica-pau os presidencialistas, os maragatos eram comandados por um maçom, cujo nome eu não me recordo agora, e ele, Floriano Peixoto, ficou do lado dos presidencialistas. Tá? Então ele governou com um pulso forte. Depois quem assumiu? Prudente Moraes, né? Todo mundo sabe, maçom, que eu já falei. Prudente Moraes inaugurou a representação das oligarquias rurais. Todos eles, todos os presidentes, até o final da República Velha, representaram as oligarquias rurais. Ele foi o primeiro. E ele, como era maçom, não deixou uma característica dos maçons, que é distribuir cargos entre os maçons. Né? Eles fazem muito isso. E o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, distribuiu entre o maçom. Maçom, positivista e republicano de última hora. Como era o nome dele? Rui Barbosa, famoso Rui Barbosa. Ele foi feliz como ministro da Fazenda? Não, não foi. Ele provocou um fenômeno chamado encilhamento, que seria a emissão de moedas. Ele emitiu muita moeda, né? E quem emite muito dinheiro, moeda, ocasiona o quê? Inflação. E a inflação subiu às alturas. O governo Prudente de Moraes ficou impopular. Houve um atentado contra a vida dele. O atentado foi feito. Matado foi o ministro da Guerra, Bittencourt. Né? Depois de morto Bittencourt, fizeram investigação. Houve vários conspiradores. Entre os conspiradores estava o nome de Francisco Glicério. Quem era Francisco Glicério? Francisco Glicério era um maçom. Um maçom querendo matar outro. Depois houve a subida de Campos Salles. Campos Salles era outro maçom. Né? Esse inaugurou a política dos governadores. O que seria a política dos governadores? Ora, os governadores davam apoio ao presidente, o executivo apoiava os governadores. Né? Era assim mais ou menos. O presidente, você me apoia, governador, mas você consegue pegar um curral político para me apoiar também lá em cima. Isso ocasionou o quê? Coronelismo. O coronelismo já era nascente e desenvolveu mais na mão de Campos Salles. Né? Depois assumiu Rodrigues Alves. Rodrigues Alves quebrou a sequência de maçom. Ele não era maçom. Mas tem um fato digno de nota. Foi a Revolução de 1904, né? Provocada por quem? Por Lauro Sodré. Lauro Sodré era grão-mestre do Grande Oriente Brasil. O Grande Oriente Brasil, que eu já falei anteriormente, no vídeo anterior. E essa revolta era contra a vacina obrigatória, era por conta o próprio coronelismo. Eu sei que foi abafado, ele levou alguns ferimentos e eles foram todos perdoados, né? Depois de Rodrigues Alves, teve sequência de dois maçons, né? Nilo Peçanha, né? E Afonso Pena. Não há registro assim, digno de comentário importante sobre a maçonaria nesses períodos, desses dois mandatos presidenciais. Depois disso, apareceu o político mais influente de toda a história da República Velha. Chamava-se Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, ele era presidente do Partido Republicano Conservador e era maçom. Ele tinha um século de maçom, as decisões dele eram muito poderosas. Ele apoiou um candidato militar maçom também chamado Hermes da Fonseca. Ora, logicamente, Hermes da Fonseca ganhou um apoio desse, né? Mas os dois depois entraram em dissidência. Porque Hermes da Fonseca combateu as oligarquias rurais. E isso desgostou Pinheiro Machado. E essa querela aí tem muito a ver, sabe com o quê? Com a história do Ceará, o nosso Ceará. Foi nessa época que surgiu a sedição de Juazeiro. As hordas de jagunços, maltrapilhos invadiram Fortaleza. Foi na época da destruição do oligarca Accioli. Accioli, ele era conhecido pelo populacho cearense, sempre engraçado, sempre irreverente, como Babaquara, né? Ele era maçom também. Agora eu pergunto a vocês, eu estou falando aí de uma oligarquia, né? 1914, por aí. Isso mudou no Ceará? Não. Nós temos outra oligarquia hoje, a dos Ferreira Gomes. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos no século XXI. E outra oligarquia toma conta do Ceará. Então, os Ferreira Gomes são os novos babaquaras de hoje. Terminou Hermes da Fonseca, teve uma sequência de três
presidentes. Primeiro, Venceslau Braz, maçom. Foi a época da Primeira Guerra Mundial, um registro digno da maçonaria, apenas que houve um forte sentimento anti-germânico na maçonaria na época, né? Depois, Delfim Moreira, maçom. Depois Passo Pessoa, não era maçom, né? Esses três não há muito registro, não há muito que registrar, né? E depois subiu Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, eu tenho que abrir um parênteses importante, porque foi nessa época que ouviu a briga entre ele e o Clube Militar. Foi um documento forjado, que disseram que era dele, ele falando mal dos militares respeitosamente, usou palavras duras. Os militares, através do Clube Militar, ficaram sentidos. Quem era o presidente do Clube Militar? Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca partiu para cima, ele mandou prender Hermes da Fonseca. O que ocasionou isso? As duas revoltas tenentistas, de 22 e 24. Essas revoltas tenentistas estavam a mística do que viria a ser depois o golpe de 1930. Quando Getúlio Vargas tomou o poder, ele disse: a minha revolução não foi feita por generais, não foi feita por marechais. O que ele está dizendo? Foi feita por pessoal de baixa patente. Quem era o pessoal de baixa patente? Os tenentes. Esses tenentes que ajudaram ele. Essa revolta de 1924 em São Paulo, os tenentes se viram acochados e foram lá para o Paraná, lá para Foz do Iguaçu, e lá se juntaram às tropas paranaenses. E o que nasceu dessa junção? Coluna Prestes. Nasceu a partir daí. Foi um movimento tenentista, mas comandado por um capitão, Luiz Carlos Prestes. Então eles andaram aí pelo Brasil denunciando os maltratos, a pobreza, eles queriam voto secreto, eles queriam moralidade política, tá? Bom, eu poderia falar de Washington Luiz, mas antes eu tenho que falar de uma cisão que houve no Grande Oriente Brasil. Teve 3 grandes cisões. Essa que eu vou falar agora, de 1927, a de 1973, que eu vou falar posteriormente, e a 2018. Essa de 1927 foi oriundo em 1921. Eleições fraudulentas para grão-mestre. Terminou em 1927 com a cisão, a separação do Grande Oriente de São Paulo. Separou-se o Grande Oriente Brasil. Isso foi um trauma, porque é um peso considerável. Dizem que a maçonaria ainda hoje sente isso aí. Pois bem, governo Washington Luiz, maçom, foi tranquilo até 1929. 1929, o que houve? Quebra da Bolsa de Valores. Depois da quebra de Bolsa de Valores, a classe média ficou de olho porque houve estoque de café. A classe média estava de saco cheio de aristocracia do rural. E aí aproveitou para se juntar aos tenentes e tomar o poder. E quem tomou o poder? Getúlio Vargas, Agora, quem ganhou a eleição? Júlio Prestes. Júlio Prestes foi quem ganhou a eleição. Júlio Prestes era maçom. Estava aí terminada a República Velha e terminou também meu vídeo que é sobre a maçonaria do começo da República, a República Velha. Obrigado a vocês.